E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Amém? Esse texto aqui vai nos mostrar que esta mulher estava vivendo um tempo difícil, um tempo de adversidade, pois a casa dela estava passando por luto, estava passando por escassez, e estava passando por dívida. Imagine como deveria estar o coração desta mulher, não tendo mais uma presença masculina para conversar, para dividir as aflições. E era um tempo que veio trazendo todas essas aflições, dificuldades, e na ótica humana, quem olhasse via o fracasso, via a derrota, via uma família totalmente destruída pela ótica humana. Mas diante de toda essa situação, esta mulher se levanta para lutar. Né, irmã Irene? Aleluia, ela não baixa a guarda, ela se levanta para lutar. Bendito Deus. Ela vê, se ela continuasse de braços cruzados, nada aconteceria. Mas ela se levanta para lutar pela sua casa. Ela se levanta para lutar pela vida dos seus filhos. Ela se levanta para lutar para que tudo fique bem. Amém. Tudo vai ficar bem se você se levantar para lutar. Tudo vai ficar bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero dar 3 razões porque tudo ficou bem. Ficou bem porque ela foi buscar a direção de Deus. Ela vai em busca da direção de Deus. Quer que tudo fique bem? Então busque a direção de Deus. Aleluia. E a direção de Deus, ela pode vir de 2 maneiras: ou revelada ou buscada. A Bíblia nos mostra que para Elias Deus revela a sua direção. Para que ele pudesse vencer a batalha, Deus diz: vai para o Querite, e lá eu já ordenei os corvos que te sustente. Deus revela para Elias a direção. Mas para a mulher, Deus não revelou. Então ela diz: já que Deus não revelou a direção, eu vou buscar a direção. E ela vai ao homem de Deus. Ela busca a direção para a sua casa, para a sua vitória na sua liderança. E onde eu posso buscar a direção de Deus? Na liderança, através da oração e através das escrituras. Mas o que não pode acontecer é nós vivermos em meio a um tempo difícil, a uma situação, sem a direção de Deus. Então Deus pode revelar, mas também você pode buscar a direção de Deus. Aleluia. Se você buscar a direção, tudo vai ser mudado para a glória do nome do Senhor. A direção, ela fará toda a diferença. Aleluia. Gideão venceu a guerra por causa da direção de Deus. Imagine Gideão vencer a guerra apenas com cântaro, tochas e buzina. Aleluia. Na ótica humana, a loucura, enfrentar um exército armado, um exército poderoso com cântaro, tocha e buzina, é assim mesmo. Se está na direção de Deus, vai ter vitória. Se está na direção de Deus, o inimigo vai ser derrotado. Se está na direção de Deus, não importa, aleluia, a maneira que é, não importa se está desarmado, aleluia, se está na direção de Deus, Ele garante a vitória em meio às batalhas e às guerras da vida. Aleluia. Na direção de Deus, Isaac venceu um tempo difícil. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis, no capítulo 26, que havia fome sobre a terra. Aleluia. Mas Isaac
recebe a direção de Deus, e Deus diz a ele: peregrina nessa terra e eu serei contigo. E a Bíblia diz que ele semeou. Imagine, era um tempo de seca, de sequidão, não havia chuva, mas por causa da direção de Deus, Isaac semeou e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Aleluia. Então não abra mão da direção de Deus. Se você buscar a direção de Deus, tudo vai ficar bem na tua casa. Aleluia. Os hebreus venceram um deserto por causa da direção de Deus. Aleluia. A direção de Deus veio. De dia era nuvem, para onde a nuvem ia o povo seguia a direção. Era Deus direcionando o povo no deserto, e de noite uma coluna de fogo. Aleluia. Se você ler o capítulo 13 de Êxodo, os últimos versículos, a Bíblia diz que Deus dirigiu, guiou o povo no deserto, aleluia, com a nuvem e com a coluna de fogo, para que eles caminhassem de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe por quê? É impossível caminhar em um deserto de noite. De dia você pode até caminhar, mas de noite é impossível alguém caminhar em um deserto à noite. Por quê? Primeiro, por causa do frio. Segundo, por causa das serpentes e dos escorpiões. Quem anda no deserto de noite pode morrer por causa do frio, por causa da serpente e por causa dos escorpiões. Mas quem está na direção de Deus caminha por caminhos improváveis. Aleluia. Talvez alguém olhe para você e não está entendendo. Aleluia. Porque você não para. É a direção de Deus, é a direção de Deus. É Deus que está na frente te guiando nesse deserto difícil, para que você não pare. Ei, não pare, porque Deus está na direção. Aleluia. Aleluia. Com a direção de Deus, a viúva volta para casa diferente. Aleluia. Imagine, ela sai da sua casa cheia de problemas, cheia de situações. Aleluia. Mas quando ela volta, que os filhos olham para ela, vê um sorriso no rosto, vê uma alegria, e talvez os meninos dizem assim: mãe, a senhora conseguiu dinheiro, mãe, para pagar a dívida. Ela mais do que isso. E o que foi que a senhora conseguiu? A direção de Deus para esta situação. Aleluia. Ei, eu não sei o que é que você precisa nesta manhã, mas se você veio buscar uma direção, saia daqui nesta manhã diferente. Aleluia. Com a direção de Deus, para você vencer a esta situação, vencer a esse problema, para que tudo fique bem com a tua vida, com a tua casa e com a tua família. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. A direção fez a viúva caminhar ou trilhar o caminho da vitória. Aleluia. É triste quando nós não entendemos a importância da direção de Deus. E olhando para a Bíblia, nós vemos que teve pessoas que se esqueceu da direção de Deus e fez alianças erradas. Josué, o gibeonita chega com aparências, e Josué olha para a aparência, esquece da direção de Deus, fez aliança. 3 dias depois Josué descobre quem era eles. Aí já era tarde demais, a aliança feita não pode ser quebrada. Aí a Bíblia vai nos mostrar também que Saul, ele desprezou a direção de Deus, por isso perdeu o trono. A Bíblia vai nos mostrar que Joanã rejeitou a direção de Deus. Joanã chega para Jeremias e diz assim: ao que Deus falar, nós vamos obedecer. Jeremias 42. Aleluia. E Jeremias vai orar: Senhor, dá a direção, o que é para o teu povo fazer. Aleluia. 10 dias depois Deus dá a direção. E Jeremias chega para Joanã, para o povo, e diz assim: ei, a direção de Deus é que vocês fiquem e que vocês não vá. É para vocês ficar a direção de Deus. Mas aí Joanã rejeita a direção e desce para o Egito. Todos aqueles que se esquecem, que despreza e rejeita a direção, sofre consequências. Quem se esquece faz alianças erradas. Quem despreza perde o trono. Aleluia. Quem rejeita perde a vida. Então a melhor coisa, se agarre com a direção de Deus.
Aleluia. A segunda razão porque ficou tudo bem, porque o inimigo foi derrotado. Primeiro, porque ela buscou a direção de Deus. Segundo, porque o inimigo foi derrotado. O inimigo estava na porta, batendo, querendo entrar. E os planos do inimigo para a casa dessa mulher era terrível. Era a separação e a escravidão. Olha, o inimigo, ele não tem pena de você. Ele quer invadir a sua casa com projetos, com planos terríveis. Ele quer a separação. Imagine, essa mulher já não tinha mais o marido, agora ficaria sem os filhos. Ele quer a solidão, pessoas enclausuradas dentro das suas casas solitárias, aleluia, sem ter com quem falar, aleluia. Mas só que Deus frustra o plano do inimigo, aleluia, aleluia, porque ela se levantou para lutar contra o inimigo. Humanamente falando, ela não tinha condições, aleluia, de vencer aquela situação, mas ela não estava sozinha, aleluia. Um Deus do céu que vela, aleluia, para cumprir com a sua palavra, e a palavra dele é essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, neste dia mau, neste tempo difícil, ele está com você, ainda que ele esteja em silêncio, aleluia, mas ele está com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Os planos do inimigo eram de separação e de escravidão, aleluia, para a vida dos filhos. A situação não ia atingir ela diretamente, aleluia, mas atingiria os filhos. Então essa mulher se levanta como a leoa para proteger a sua casa, aleluia, diante do que ela estava vendo, do fracasso, da escravidão, da separação. Ela se coloca entre o inimigo e a sua casa, e ela resolve lutar pelo bem-estar da sua casa. Ela diz: não, aqui derrota não vai entrar, não, aqui o inimigo não vai ter vez, aleluia, eu sou de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos é de Deus, e nós vamos viver a vitória, e nós vamos derrotar este inimigo. Aleluia. Se levante para vencer, se levante para vencer, se levante, que o inimigo vai ser derrotado. Não aceite os planos do inimigo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para a vida dos teus filhos. Aleluia. Essa situação não pode te frustrar, te jogar no chão. Se levante para lutar e para vencer essa guerra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Ela venceu porque ela usou 3 armas. 3 armas ela venceu. Ela derrotou o inimigo. Aleluia. Com a obediência da palavra, com a união e com o secreto. Aleluia. Obediência à palavra, a união e o secreto. Ela estava debaixo de uma palavra. Aleluia. Ela chega em casa debaixo de uma palavra profética, e ela obedece a palavra na íntegra, na totalidade. Se você quiser vencer o inimigo, tem que obedecer a palavra na totalidade. Aleluia. Talvez alguém olhasse assim e dizia: mas rapaz, pedir vasos aos vizinhos, isso é chato demais, pedir coisa emprestada. Mas era a palavra, tinha que obedecer na totalidade. E a união, os filhos tinham que estar juntos, a casa tinha que estar unida. E a situação era difícil, o peso não poderia estar só sobre os ombros desta mulher. Aleluia. Ela teve que trazer os filhos para perto. Ei, reúna a tua casa, junte os teus filhos, junte os seus. Aleluia. Tempo de união e não de separação. O que o inimigo queria era separar, mas a palavra de Deus diz: junta, junta, une tudo, une tudo. É na união que eu vou fazer, é na união que a vitória vai vir. Aí Deus diz, por último, a terceira arma: secreto. Fecha a porta, ninguém vai ver, é só você e Deus. Quer vencer essa situação? Aleluia. Quer que tudo fique bem? Então fecha a tua porta, dobre os teus joelhos, aleluia, e clama aquele que tem todo o poder, aleluia, para trazer a bênção, para vencer essa situação, aleluia, para te dar armas, para que o inimigo seja derrotado. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: as armas da nossa milícia
milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É para a destruição das fortalezas. Nós precisamos entender: as nossas armas não são carnais, são espirituais. Aleluia. Muitas das vezes nós não vencemos, não derrotamos o inimigo, porque estamos querendo usar as armas carnais. A língua. Pare de falar e vá orar. Pare de reclamar, pare de murmurar. Não se derrota o inimigo murmurando. A murmuração é música para o ouvido de Satanás. Você pode ver que essa mulher não reclama da situação. Essa mulher não reclama do marido. Essa mulher, ela chega para o homem de Deus dizendo assim: o meu marido, teu servo, já é morto. Estava morto, mas continuava marido. Ainda estava no coração daquela mulher. Ela não chega dizendo: aquele infeliz me deixou uma dívida miserável, por isso que eu estou nessa situação. Ela não chega falando mal do marido. Aleluia. Ela usa a arma certa. Quer vencer? Aleluia. Então ore. Então dobre os teus joelhos, interceda pela tua casa. As tuas armas são espirituais e não carnais. Aleluia. A terceira razão, porque ficou tudo bem, e eu já encerro, foi porque Deus fez milagre. Aleluia. Primeira razão, porque ela buscou a direção de Deus. A segunda, porque o inimigo foi derrotado. E a terceira, porque Deus fez milagre. Glória a Jesus. Deus está contigo nesta situação. Aleluia. Aleluia. Se Ele está contigo, Ele vai agir. Se Ele está contigo, Ele vai fazer. Se Ele está contigo, Ele vai te dar estratégias. Se Ele está contigo, você verá milagre. A tua casa viverá milagre, porque quem vai fazer é Ele, porque o poder é dele, a glória é para Ele. É Ele que tem todo o poder, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória. Aleluia. E o que é interessante, porque quando Deus faz, Deus sempre vai fazer além. O intuito dessa mulher é o que? Pagar uma dívida, presente. Mas só que quando Deus faz o milagre, Deus não pensou só no presente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: Senhor, pensando só no hoje. E o que Deus vai fazer, vai resolver o do hoje e o do futuro. Oh, aleluia. Tem Codolácia. Aleluia. Deus agiu de forma tremenda. O milagre de Deus trouxe bênção para o presente e para o futuro. Deus não só pensou na dívida, enquanto eu e você está pensando só em uma coisa. Deus está pensando além. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Aleluia. Se prepare, porque nessa situação Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Não é apenas Ele vai resolver o presente, mas Ele resolveu o futuro. Aleluia. Ele deu provisão, deu condição a essa mulher de viver com o resto. Aleluia. O resto foi suficiente para que eles, a sua casa, pudessem viver debaixo da provisão de Deus, debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Debaixo do milagre. Aleluia. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo hoje aqui na vida de pessoas é além do que você está pensando. Aleluia. Você vai sair daqui nesta manhã. Araia-su. Aleluia. Irabaço. Você vai sair daqui com o presente, essa situação de hoje resolvida, mas Deus está fazendo além. Aleluia. Deus não está pensando só no hoje, Deus está pensando no amanhã, no depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Deus está pensando além do que você está pensando. Vai ficar tudo bem. Você pode dizer aí para o seu irmão, sua irmã: vai ficar tudo bem. Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.